A procissão de entrada a caminho do altar recorda-nos que somos um povo que caminha para Deus. Será que sabemos o nome de quem está sentado ao nosso lado? Já lhe dissemos bom dia. Voltemo-nos para quem está ao nosso lado, olhemos para ele olhos nos olhos e com um sorriso digamos-lhe bom dia e cantemos com alegria. Esta Santa Eucaristia será aplicada por alma de Maria de Jesus Sousa e marido, também por alma de António Machado e Maria Luísa, seu filho e restante família já falecida, a pedido de José Machado de Sousa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos, aqui reunidos, em nome do Senhor Jesus, para celebrarmos o mistério da fé. Um bom dia também para todos aqueles que nos acompanham através do canal das 9, os doentes, os peregrinos e todos os homens de boa vontade. Vamos, irmãos, reconhecer os nossos pecados para mais dignamente podermos celebrar estes santos e sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Senhor,
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Senhor Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos o próximo com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Quarto domingo do tempo comum. Primeira leitura. Moisés tem consciência de que a hora da sua morte se aproxima e sente uma grande preocupação com o povo, que está prestes a entrar na terra prometida. Sabe que, depois de se instalar e de a vida lhe correr de feição, o povo facilmente esquecerá de tudo o que o Senhor fez por ele e se deixará seduzir pelo culto aos deuses dos povos daquela região. Mas também sabe que o Senhor continuará a acompanhar e guiar Israel. E hoje diz-nos de que maneira o fará. Segunda leitura. Continuamos a escutar a resposta de Paulo à pergunta dos coríntios sobre se é melhor casar-se ou permanecer celibatários. Paulo entende que cada um deve continuar no estado em que Deus o chamou à fé. Mas, como está convicto de que a última vinda de Cristo está próxima, o apóstolo considera que essa deve ser a principal preocupação de quem é discípulo. É neste contexto que se enquadram as palavras que vamos escutar. Evangelho. São Marcos relata-nos o primeiro episódio em que, depois do seu chamamento, os discípulos acompanham Jesus. É um acontecimento que revela qual a missão de Jesus, a que os discípulos são associados. Escutemos qual. As leituras serão proclamadas pela Sra. Nélia Romeiro e pela Sra. Milagres, e a oração dos fiéis pela Sra. Manuela Cota. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus, no Horeb, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo para não morrer. O Senhor disse-me: Eles têm razão, farei surgir para eles, do meio dos teus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá.
Palavra do Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fechais os vossos corações, não fechais os vossos corações. Exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador, vamos à sua presença e demos graças, ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós seu povo, ovelhas do seu rebanho. Quem der ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia de Massá no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fechais os vossos corações, não fechais os vossos corações. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não queria que andasseis preocupados. Quem não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor.
com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa e encontrar-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com os interesses do Senhor, para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. Digo isto no vosso próprio interesse, e não para vos armar uma cilada. Tenho em vista o que mais convém, e vos pode unir ao Senhor sem desvios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nas trevas vi uma grande luz, para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e, quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Viestes para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o dizendo: cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade, que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Por Santo Evangelho, perdoe-me, Senhor. Aqui estamos, irmãos, no quarto domingo do tempo comum. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 20. Esta primeira leitura apresenta Moisés como o exemplo do verdadeiro profeta. O que é que isto significa, irmãos? Significa, em primeiro lugar, que na origem da vocação, na origem do chamamento de Moisés, está Deus. Portanto, não foi Moisés que conquistou, pelas suas ações ou pelas suas qualidades, o direito a ser profeta. A iniciativa foi de Deus, que o chamou e o enviou a uma missão. Se Moisés foi designado para ser um sinal de Deus, foi porque Deus assim o quis. Moisés até era gago. E
E quando Deus o chamou, ele até usou esta desculpa. Ó Senhor, eu sou gago, não sei falar. E o Senhor disse, não há problema, o teu irmão Arão falará por ti. Como nós somos rápidos a encontrar desculpas. Nós somos peritos em encontrar desculpas. Tantas vezes que eu peço ou para catequista, ou para isto, ou para aquele movimento, não posso, padre, por causa disto, assim, não posso. São desculpas. Ou seja, Deus disse a Moisés, o teu irmão falará por ti, até tu aprenderes a falar. Aqueles que são professores sabem disso, sabem que a gaguez não é um problema. É um problema, mas tem cura. Com o tempo, consegue-se ultrapassar. E, portanto, Deus escolheu Moisés porque sim. E quando fiz 25 anos de padre, deixei-me de me questionar porque é que Deus me chamou. E a resposta é esta, porque sim. Porquê é que Ele me chamou? Porque sim. É porque Ele quis. E, portanto, Deus escolhe aquela pessoa em concreto, com as suas qualidades e com os seus defeitos, para o enviar aos irmãos. Portanto, se ficarmos à espera de sermos perfeitos, de sermos santos, para então, sim, aceitarmos a missão que Deus nos quer oferecer ou nos quer incumbir através da comunidade, se ficarmos à espera, nunca mais vamos servir coisíssima nenhuma. Portanto, quando Deus, através da comunidade, vos interpelar, vos chamar, é porque Ele está mesmo a chamar. Temos sempre a liberdade para dizer que não. Temos sempre a liberdade para dizer que não. Mas não se esqueçam que nós estamos a dizer não a Deus. Em segundo lugar, Moisés disse sempre e testemunhou sempre as palavras que Deus lhe colocou na boca. A mensagem transmitida não era a mensagem de Moisés, mas era a mensagem de Deus. Ou seja, o verdadeiro profeta não é aquele que diz aquilo que os homens gostam de ouvir. O verdadeiro profeta é aquele que, com coragem e com frontalidade, testemunha fielmente a mensagem de Deus para os homens e para o mundo. E ele diz aqui no fim da primeira leitura do Deuteronômio, diz assim, as palavras do profeta devem ser cuidadosamente escutadas e acolhidas, pois são palavras de Deus. O próprio Deus pedirá contas a quem fechar os ouvidos e o coração aos seus desafios. Mas ele depois também faz aqui um alerta aos profetas. Diz assim, mas se o profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Ou seja, a palavra de Deus nele secará por completo. Portanto, nós quando estamos aqui a pregar, não estamos a pregar-nos a nós próprios. Estamos a pregar a palavra de Deus. A segunda leitura de hoje, que é tirada de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 e 35. Na segunda leitura, São Paulo reconhece que quem não é casado tem mais tempo e disponibilidade para as coisas do Senhor. Quem é casado, pelo contrário, quem é casado tem de atender às necessidades da família e de dividir a sua atenção por uma série de realidades ligadas à vida do dia a dia. Quem não é casado pode responder aos desafios de Deus e gastar a sua vida ao serviço do projeto de Deus sem quaisquer condicionalismos. Irmãos, será que São Paulo estará aqui a dizer que o matrimónio é um caminho a evitar ou um caminho que afasta de Deus? Será que ele está a dizer isto? Não. De modo nenhum. Para São Paulo, o casamento é uma realidade importante. São Paulo, na mesma carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7, ele diz assim, que tanto o matrimónio como o celibato
ou o voto da castidade para os religiosos são dons de Deus. Portanto, são dons de Deus. O dom à vida consagrada, o dom a ser padre, é um dom. O dom ao matrimónio é outro dom. São dons. Para São Paulo, o celibato leva vantagem em relação ao matrimónio enquanto caminho que aponta para as realidades eternas. O celibato anuncia a vida nova de ressuscitados que nos espera. Na outra margem, nem eles se dão, nem elas se dão. Serão como anjos de Deus. Ao mesmo tempo que facilitam um serviço mais eficaz a Deus e aos irmãos, porque nós não estamos condicionados. O celibato ou a virgindade consagrada por amor do reino de Deus nem sempre é um valor compreendido à luz dos valores da nossa sociedade. Aqueles ou aquelas que são chamados a viver dessa forma não são gente estéril e infeliz, alheia às coisas bonitas da vida, mas são pessoas generosas que renunciaram a um bem, o matrimónio, em vista da sua entrega a Deus e aos outros. Aqui um parênteses. Quem nos pregou esta semana foi o retiro dos sacerdotes. E quem nos pregou o retiro foi uma mulher. Uma religiosa, uma consagrada. Que é a superiora da Aliança de Santa Maria, que é uma congregação recente, que está situada em Fátima. Ela é médica e é professora de Ciências Religiosas na Universidade de Aveiro. E ela pregou-nos os tempos que tínhamos de palestras de manhã e à tarde, e na própria missa o Sr. Bispo deu-lhe espaço para ela fazer também a homilia. São sinais dos tempos, não é? Uma coisa única. E foi diferente. Nós estamos sempre habituados a ser pregados por sacerdotes. Uma voz feminina tem sempre uma outra perspectiva, tem sempre uma outra visão das coisas. É importante. É como as nossas mães. E, de facto, é assim, irmãos. A gente às vezes tem esta ideia de que os religiosos, os consagrados, que são gente infeliz, que se foram para um convento porque não tiveram outro modo de vida, ou que estão ali a fugir do mundo. Não. São pessoas cultas, são pessoas felizes, são pessoas bonitas, são pessoas contentes, são pessoas resolvidas consigo próprias, resolvidas com a vida e que procuram, enfim, entregar o seu coração totalmente a Jesus Cristo e ao reino de Deus. O Evangelho de hoje fala aqui de um homem com um espírito impuro. Que é este espírito impuro? Este espírito impuro representa todos os homens e mulheres, todas as épocas, cujas vidas, infelizmente, e muitas vezes são controladas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela autossuficiência, pelo medo, pela exploração, pelas injustiças, pelo ódio, pela violência, numa palavra, pelo pecado. E o Evangelho de hoje garante-nos, porém, que Deus não desistiu da humanidade, que Deus não se conforma com o facto de homens e mulheres trilharem caminhos de escravidão, de infelicidade. Este Evangelho diz-nos que Deus insiste em oferecer a todos a vida plena. Esta luta contra os demónios é uma luta que vale a pena travar. Somos convidados todos a embarcar nesta aventura e a tornar-nos cúmplices de Deus na construção de um mundo de homens e mulheres livres. E nesta luta contra os demónios, contra esses espíritos impuros, o nosso Bispo Dom Armando, numa nota ao sítio Igreja Açores, escreveu aqui, fez assim um apelo a todos nós. Ele diz assim: o voto, daqui a dias temos eleições, não é? 4 de fevereiro, não é? E 10 de março. 4 de fevereiro para as regionais
e 10 de março para as nacionais. Ele diz assim, apelo ao Bispo de Angra: o voto é um dever e é um compromisso. Diz ele: faço aqui um apelo aos cristãos açorianos para que cada um assuma a sua responsabilidade própria. A fé não é algo que se vive apenas do ponto de vista espiritual. A fé tem a ver com a vida concreta. A fé tem a ver com os desafios da sociedade. A fé tem a ver com a justiça social. A fé tem a ver com a política, que deve ter como prioridade o bem comum, o bem de todos. Por isso é que daqui a pouco, eu quando vos despedir, irmãos, ide em paz, não é? Ou seja, da missa saímos para a missão. E depois, no fim da próxima semana, quando estivermos completamente esgotados desta missão, voltamos outra vez à missa para nos enchermos do Senhor e voltarmos à missão. Portanto, a nossa missão qual é? Falámos aqui semana passada, que é de construir o reino de Deus. Ou seja, um mundo melhor. Um mundo que se rege pelos padrões do Evangelho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Eu creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professam o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do Oremos ao Senhor nosso Deus, dizendo confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Para que a Santa Igreja, presente em toda a terra, ampare, estimule e defenda os profetas, que o Espírito Santo nela faz surgir. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as nações em dificuldade recebam a ajuda internacional de que precisam e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os diáconos, leitores e catequistas deem testemunho da palavra que proclamam ou ensinam às crianças nos seus grupos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os leprosos do mundo encontrem em Jesus o grande amigo e em cada homem um irmão solidário. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa comunidade paroquial se preocupem com as coisas do Senhor e com o modo de em tudo lhe agradar. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso refúgio e nossa fortaleza, concedei-nos o que vos pedimos com fé. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Ora, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles sacramento da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Com o seu nascimento, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria de Jesus Sousa e marido, António Machado e Maria Luísa, seu filho e a restante família já falecida, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Irmãos, vamos rezar a oração dos filhos de Deus, vamos pedir que o Senhor nos dê força para travar esta batalha, este combate contra os espíritos impuros que nos rodeiam e aos quais, durante a semana, durante a vida, somos confrontados a enfrentar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os espíritos impuros, de todo o mal. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos todos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Senhor. Amen.
os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Seja a nossa dia, a nossa palavra e a oração.
Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por Cristo, nosso Senhor. Podemos sentar durante alguns instantes, tenho aqui alguns anúncios. O Sr. Saldanha, aqui presidente do Núcleo da Cáritas da Serreta, estava-me aqui a lembrar que gostávamos de fazer uma reunião esta semana com alguma urgência do Núcleo da Cáritas. Não sei se pode ser na quinta-feira, depois confirmamos ou não. Não é? O Presidente da Assembleia Geral da Sociedade Filarmónica Recreio-Serratense pede para anunciar que a seguir à missa de hoje, esta missa, vai-se reunir a Assembleia Geral para a apresentação de contas e eleição da nova direção. Portanto, um apelo aqui a todos os sócios a comparecerem para ouvirem as contas e também para elegerem a nova direção. Hoje, quando entraste aqui, com certeza que deste assim de caras com este pano, não é? O que é que está aqui a acontecer? Portanto, aquilo que já temos vindo a anunciar são as obras do retábulo do altar-mor de Nossa Senhora dos Milagres, que nós vamos iniciar a partir de segunda-feira. Portanto, este retábulo está preso e, portanto, tudo o que é prego, tudo o que é metal está a oxidar e ao mesmo tempo está a pulverizar. E o altar está-se a desmontar todo por si. Portanto, como já sabem, ele está devidamente amarrado para não cair, mas chegou a altura de fazer esta intervenção de fundo, que vai levar uns 6 meses. Teremos também a participação, essa equipa chega hoje, da firma Acroart, que é uma firma que tem a sua morada, tem a sua sede nas Manadas, em São Jorge. E também a Metalúrgica de Xerense vai trabalhar também durante aqui algum tempo na parte dos bastidores do altar-mor. Aquela parte que não se vê, mas que é muito importante para a sustentação de todo o altar-mor. Todo este trabalho vai ser a única fonte de receita que temos, única e exclusiva, são as ofertas dos peregrinos. Portanto, nos próximos 6 meses é esta fase, a fase da consolidação das madeiras. Depois, se tivermos verba, passaremos à outra fase, que é a da policromia e do douramento do altar, que irá talvez até perto da festa da Nossa Senhora dos Milagres. Isso agora é toda uma questão de vermos como é que as coisas irão acontecer, porque a gente, ao mexer, pode encontrar outros problemas e depois vamos ver. Durante a semana, a missa é ao horário habitual, portanto, o texto às 5h30, o texto às 6 da tarde e a missa às 6h30. Não esquecermos, no próximo dia 2 de fevereiro, que é sexta-feira, portanto, a festa da apresentação do Senhor, a bênção que haverá que é o dia também Nossa Senhora das Candeias, não é? Nesta missa vamos benzer as velas para as pessoas terem em casa também e fazerem a sua oração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor a todos acompanhe. Santo Domingo e uma semana feliz e, se possível, com saúde. Uma coisa, alguém faz anos hoje? Ou fez anos ontem? Não há ninguém. Então, vamos em paz.